Bom, Sergianos, continuando aí com Sergianos da Terra. É, vamos lá. Não me recordo aí exatamente onde foi que nós passamos. Onde foi que nós. Nós recebemos, na verdade, você precisa registrar um contato aí, né, de um Sergiano, né, da raça do Sergueracanã. Né? Essa Sergueracanã é uma raça das mais antigas, né, lá em Sérgios. Né? E parece que uma alma dessa está no Brasil também. Parece que está no Brasil. Mais precisamente aqui no Sudeste. Né? Mais precisamente na região da Pampulha. Então, você veja bem, ele está fazendo acesso agora ao seu banco de dados serguianos. Né? O Babileu levou, né, o Sorigo, né, uma das bases serguianas de informação, a série de dados, né, processamento de dados, alocamento de dados, alocação de dados, enfim. Ele levou e o Sorigo ficou impressionadíssimo, né? Era um monumento aquilo ali, né? Pareciam obras de arte, né? E ele achou que toda aquela informação que estava contida, né? Estava contida numa rocha, na verdade, né? Mas não uma rocha, uma rocha dessas ornamentais, mas numa fração da rocha, né? A rocha era só uma amostra que eles deixaram, né? Isso lá na fábula, né? Na fábula dos Serguianos. Eles deixaram as rochas empilhadas, eram rochas magníficas e postas de uma forma muito artística e muito espirituosa, ou religiosa ou espiritual. Quer dizer, os caras estavam simplesmente aplicando uma metáfora, né? Estavam fazendo a representação do conteúdo do mundo. Né? Isso tudo veio, né? Isso tudo passou, vem lá, remonta a história dos livros da história do mundo, né? Os pergaminhos da história do mundo. Né? E, então, isso aí é muito bem analisado pelos serguianos. Agora, então a gente deixa claro aí como é que são premissas aí concorrentes, né? Premissas concorrentes. Olha, parece que o planeta está se esgotando. Ele parece que ele é dotado de certos princípios, de certos ciclos, de certos fundamentos que se extintos ou danificados podem causar um colapso no sistema. Quer dizer, isso tudo também é suposto, ou pelo menos aparente, eu acredito que seja verdadeiro, é verossímil. Eu não sei se é verdadeiro, se é fidedignamente verdadeiro, quer dizer, mas no mínimo deve nos causar atenção sobre como transformar essa situação, né? Como transformar essa situação em conjunto. Isso leva a crer, no texto de Sérgios, há uma passagem, um dos capítulos cujo o número eu não me recordo, em que tem alguma coisa assim, tem uma parte lá que eles falam o seguinte: olha, o que vai ser do mundo não importa muito mais agora não. O que a gente tem que fazer agora é fazer com que ele possa existir para ser alguma coisa no futuro. Quer dizer, diante disso daí você tem dois caminhos claros. Ou tem um grupo aí que está planejando alguma coisa aí de forma exclusiva, né? E não vai demorar para eles tomarem as suas primeiras atitudes, né? Essa aí é a hipótese mais distante que a gente poderia esperar, né? Essa é a mais distante. Nenhum de nós aparentemente quer isso. O povo pode querer muita coisa errada, mas isso aí ele não quer não. E o povo, quando eu falo povo, é todo mundo mesmo. Não é só o povo não. É o povo no lato senso da palavra, não no estrito senso.
Então, pingou aqui um pouquinho nos pergaminhos sergianos. Ora, vejam bem, então, apesar disso, você tem um planeta ainda que é exuberante, que é pouco conhecido do homem. Os homens não conhecem nem os caracóis. Você que está vendo o vídeo aí, você já viu um caracol de perto? Ou só através das telas e dos jornais? Você nunca viu o caracol? O caracol é a política. Se você não procurar o caracol, se você não procurar ver o caracol vai ficar sendo sempre uma metáfora na sua mente, algo que você descreveu, né, que seus pais descreveram, né, para você minar quando era criança. Então, quer dizer, se não derem uma solução melhor, né, aí sim é uma questão de ver, olha, pera lá, então realmente o errado sou eu, né? O errado sou eu que estou errado realmente, eu tenho que admitir essa culpa e seguir em frente. É um caminho muito providencial para muitos, né? Para muitos. Agora, há outros ainda que não estarão preparados, nem mesmo com essas informações, né? E tardará até que eles possam alcançar efetivamente a maturidade, o amadurecimento político, né? E contemplar todas as possibilidades políticas, né? Ao invés de excluir aquelas que aparentemente não lhe interessarem, né? Ou inicialmente não lhe interessarem, quer dizer, aquelas mentes, né, para os quais a conciliação efetiva, né, harmônica das partes é impossível, o irrealizável, né, e a política, portanto, seria alguma coisa que fosse, ou minimamente, né, ou maximamente, a arte do que é possível, né? A arte do que é possível. É complicado. É complicadíssimo. Mas nós temos aí os sergianinhos, né? Outro dia, ai meu Deus, lembrei o Sorigo diria, ai meu Deus, né? Dentro da religião dele, ou da crença dele cultural, da cultura religiosa dele, né? Ele diria, ai meu Deus, ainda bem que eu lembrei do sergianinho, eu não podia esquecer do sergianinho. Porque o sergianinho é o seguinte, sergianinhos do Brasil, tem os sergianinhos do Brasil e tem os sergianinhos do universo, tá? Esses sergianinhos do universo é uma categoria mais elevada de sergiano, é um sergiano mais maduro, né? Quer dizer, você veja bem, brincadeira, né, à parte, né? Quem não conhece o canal ainda vai descobrir que nosso riso é de desespero. Bom, mas superado isso daí, a gente tem que pensar no quê? Né? Nessa questão, olha, os sergianinhos, quer dizer, é a vida que está vindo aí, né? É a vida que está vindo aí, né? A cultura de um país vai se transformando, né? E o mundo tem que ser realmente preparado com esse olhar, né? Que não é um olhar só dos nossos filhos. Engana-se aquele que acha que o mundo deve ser moldado, né, pela vontade que a gente tem pelo bem-estar dos nossos filhos, né? Primeiro que não é todo mundo que tem filho no mundo. Nós já falamos disso na aula passada. Depois que esses quereres podem ser dissidentes mesmo dentre eles, dentre esse grupo de pessoas que querem deixar um bem para o filho. Quer dizer, isso aí muita gente quer. Agora a questão toda não é nada disso. O problema todo é que você, ao pensar só nos filhos ou na geração futura, você trabalha com uma margem pequena de ganho. A sua margem é muito pequena, porque você tem a probabilidade de transformação, mas que são pequenas transformações. As grandes transformações exigem o empenho de um percentual maior da sua dedicação. Por isso que o sergianismo não trabalha com 10%, não. Ele trabalha com 50%. Essa que é a diferença do sergianismo.
mercadola, mercadologicamente falando, né? Mercadologicamente falando, o serguianismo, ele trabalha com a metade, é assim que se constrói, cada um ajudando de forma igual, idêntica, né? Quer dizer, e todos ajudando, né, de forma igual, idêntica, visando sempre o quê? A satisfação política, sendo ela a base para a manutenção do respeito e para, possivelmente, a possibilidade do amor. É isso que está sendo dito. Não deturpe o serguianismo, pelo amor de Deus, diria o Sorigo. Não deturpe o serguianismo. O que acontece? Está bem explicado, está bem explicado. À medida aí que as pessoas forem tomando nota, elas vão se reconhecendo aí, porque há vários tipos, né? A tipologia serguiana é muito vasta, né? Enquanto doutrina, igual, como por exemplo, vejam bem, é uma pessoa que pergunta, cria uma arte e pergunta, olha, ficou legal? Né? Apresenta um trabalho aí no celular, e esses onde a gente consegue expor um pouquinho do nosso pensamento e ser visto pelo outro, né? Dentro de um programinha que vai pegar áudio e vídeo, onde você vai editar e tal. E aí você pergunta, ficou bom? Quer dizer, ora, tem que saber para quem é, né? Para quem é que nós estamos falando. Agora, isso aí não é nenhuma crítica deselegante, não. Isso aí na verdade, é o olhar do povo, né, que não tem essa sensibilidade, né, de analisar o negócio a partir de um conjunto de premissas, né, mas nós estamos sempre fazendo isso de forma parcial, né. Então esses aí, num sistema onde há essa dissidência, essa polarização da razão e não do sentimento, né, da razão e não do sentimento, quem quiser saber sobre isso aí, vá lá nos capítulos anteriores. Nós temos falado repetidamente sobre sentimento e razão. Tá? E então essa polarização que é só racional, não é sentimental, ela acaba tornando sujeitos incomunicáveis uns com os outros, né? Incomunicáveis uns com os outros. Isso é o que há de mais grave, né? Agora, dizer que isso aí foi o PT que fez, dividiu pais e filhos, nossa, meu Deus, que acusação grave, deselegante, um pouco elegante, né, no mínimo. É muito deselegante uma coisa dessa. Eu acho que uma mensagem boa, na verdade, com todos os erros, né, mas ela se consagra quando ela passa a informação, né? Olha, o mundo precisa de respiração. Quer dizer, a respiração é composta de expiração e expiração, né? Então, inspiração e expiração, não é isso? Inspira e respira. Quer dizer, inspira e expira. Isso é respirar. Agora, e colocou uma foto de uma árvore. Quer dizer, essa árvore não estava queimando, não, mas a gente sabe que tem muitas árvores queimando. Agora, essa ação aí, é complicada. A gente sabe que precisa também, mas que tipo de ação que a gente precisa, né? Porque sublinhou a ação, né? Pôs respirar, né? Pôs o ação em caixa alta. Quer dizer, enfatizando a ação, mas que ação e quem é que vai tomar essa ação? Quer dizer, não há uma doutrina, um acervo filosófico por detrás desse contexto. Então, é difícil. É por isso que todas as mensagens têm chegado assim, sem esses endereçamentos, sem esses remetentes, né? Através de um destinatário que é sempre destinatário final.
Quem envia uma coisa para mim é sempre aquele que por último enviou numa cadeia de encaminhamentos. Se eu tiver que me revoltar, eu teria que me revoltar com quem mandou a mensagem, ou com quem repassou a mensagem, com quem a expediu originalmente. Não é? O problema todo é esse. As origens nossas são desconhecidas. Esse é o ceticismo que não se pode abrir mão, em hipótese alguma, por qualquer construção social. Por qualquer construção social, abrangendo ela. Né? Sejam esses sócios seres da Terra, seres de outro planeta, sejam eles seres no reino animal, no reino vegetal, no reino dos fungos, no reino das energias, das cordas, né? Das energias escuras, dos buracos negros. Quer dizer, não interessa muito. O que interessa é que prevaleça aí o bom senso, né? Se for prevalecido, se houver a prevalecência, né? A prevalência do bom senso, aí nós teremos uma votação justa, e quem quiser saber como é que funciona essa votação justa vai ter que ir atrás nos capítulos anteriores, aonde nós mostramos como funcionam como se dá todos esses mecanismos, como se dão todos esses mecanismos aí, tá certo? Apresentados, né? Identificados e apresentados pelos serguianos na sua existência, no seu existir, no seu antigo existir, né? No seu antigo existir, tá certo? Agora, nós estamos com 16, vou tentar ir até 23, tá bom? Vou tentar ir até 23. Eu queria mandar um abraço aqui também pro meu grupo aí a nossa sauna grega, né? Nossa sauna grega, né? Às vezes tem sujeito que é maldoso, pensa bobagem, né? Mas a sauna grega, os gregos eram seres muito excêntricos, muito extravagantes na sua sexualidade, mas os serguianos são mais tradicionais, talvez são mais intransigentes, né? Pouco liberais. Eles sabem o que é política, né? O que é ser político, né? Mas no seu mundo isso aí foi pouco estimulado, né? Foi estimulado dentro do necessário, né? Sem ter que se tornar, na verdade, um tabu muito grande, né? Tem pouca expressão, essa relação é pouco expressiva, não que ela não seja vivida, mas ela é pouco expressiva, né? De regra, os serguianos são heterossexuais e são monogâmicos, né? Todo isso aí todo mundo que lê o texto lá já sabe disso, né? Agora, o que acontece? Eu não sei como é que foi aí, confesso que eu não tomei nota aí de como a comunidade internacional viu a fala do presidente, né, por ocasião aí do encontro, salvo engano, das organizações da Organização das Nações Unidas. Bom, eu lembrei do serguianinho aquela hora, e, né, ainda bem que eu não podia esquecer do serguianinho, porque eu lembrei, falando em serguianinho, é claro que a gente lembra aí das críticas que estão sendo feitas, inclusive agora, contra voltaram, né, a criticar o pobre, bater, né, voltaram a queimar em praça pública o saco de pano que representa o Paulo Freire, né? Meu Deus do céu, agora que educação é essa, meu Deus do céu? Que educação é essa? Esse é um ato bárbaro, né? Isso aí eu digo sem julgar ou sem criticar, sem defender ou acusar, né? Sem tomar nota do mérito, sem levar em conta qualquer juízo de valor ou modo de pensar prévios. Quer dizer, o sujeito tem que ser previamente respeitado pelo que fez. A gente não sabe se isso foi bom ou se foi ruim, mas ele fez porque ele tinha um propósito por detrás da sua ação, né? Ele respirou, não é verdade? Então, se ele respirou, ele tem que ser conclamado. Agora,
A doutrina dele, isso aí é outra história, tem que conhecer, tem que ver. É simples não. Não adianta pensar que, aceitar que ela é aquilo que alguma pessoa disse para você resumidamente, né? Que você encaminhou a mensagem que você recebeu, que estava dizendo que o Paulo Freire era burro, porque não sabe, aí associando com uma imagem lá da Fazenda, aquele programa providencialíssimo, aquele programa necessaríssimo, muito indispensável que a gente tem, que é a Fazenda, né? A Fazenda, os competidores ficam ali disputando não sei o que, eu acho que para ganhar um dinheiro, enfim. E aí, você veja bem, e a menina não consegue abrir o mecanismo ali para poder colher a água do poço. Agora, quer dizer, ora, tudo bem, né? Mas qual que é a graça disso daí, né, na verdade? Bom, a gente às vezes ri disso, né? Eu não sei se vocês riram, mas, quer dizer, um serguiano jamais sorriria disso daí. Ele, a não ser que fosse por desespero, claro. Então, se ela não abriu aquilo ali, tá, tudo bem. Agora, dizer que isso aí é porque isso aí era a educação do Paulo Freire, quer dizer, qual que é a educação do Paulo Freire? Você não falou? Como é que eu vou saber se eu gosto ou não gosto? O que é a educação do Paulo Freire, afinal? É a mesma história lá do que você cria e fala que nós queremos o bem, que existe o bem comum, mas ninguém pensou que pudesse existir numa fábula o bem comum, né? Que nascesse do bem deles, né? Um bem deles. O bem deles é um Deus que acabou nascendo, né? Num planeta, num certo planeta, e um bem deles era assim, um bem deles era exclusivista, um bem deles queria sempre o bem só deles, dessa classe, né? Dessa classe, e todo mundo queria tornar-se um bem deles, né? Seguia essa doutrina, todo mundo fazia, havia cursos, né? As pessoas estavam dando cursos de como se tornar um líder para ser um bem deles, para se tornar um bem deles. Quer dizer, aí criaram-se uma série de líderes e aí chegou um ponto que esses líderes começaram a brigar entre si, porque começou a faltar mulheres nessa matilha, nesse grupo de... Eu não me recordo qual é o adjetivo coletivo aí, de leões, ou de leão, né? Talvez pudesse ser bando, né? O bando serve para muita coisa, né? Ele se aplica, né? Ele é um gênero, né? Mas ele pode me salvar nesse momento. Mas, enfim, 23, chegamos a 23. Acho que os serguianos não vêm hoje, tá? Embora eles quisessem. Eles gostariam muito de estar sempre nos contactando aqui, mas tem outras funções também. Agora vocês vejam bem. Eu falei da militância, da Globo, o jantar que a gente queria conhecer, aquelas figuras maravilhosas, filósofos na política, cadê? Ninguém responde as perguntas serguianas. Toda semana tem pergunta serguiana e ninguém responde. Os orientes da retórica. Aquele negócio lá das barreiras lá, né? As barreiras, né? Rompendo barreiras, quer dizer, estão sendo rompendo barreiras aí constantemente, né? Constantemente estamos rompendo barreiras aí, vai ficar difícil sustentar essa situação, né? E o ceticismo diante disso é uma ferramenta crucial, porque com o ceticismo você vai poder aplicar, por fim, né, um critério mais justo e sofisticado das formas de representação ou de apresentação das vontades humanas, né?
Com esse sistema, você tem então um sistema mais autêntico. Não se sabe se ele será individualista, se ele será coletivista, se ele será um para além destes grupos, né? Um para além desse, um terceiro, sim, uma espécie de síntese entre esses antecessores, né? Colhendo, portanto, deles o melhor que cada um tiver em si, né? Reunido e conciliando essas forças, que significam as forças que integram a Kundalini, né? Todo mundo conhece a Kundalini, né? Agora, se não houver uma solução, né, apresentada que seja melhor, algum argumento que demonstre um erro, uma incongruência séria, né, que seja realmente efetiva nessa apresentação, nessa dogmática, né, quer dizer, ela tem que ser um argumento, né, uma reivindicação justa, né, integrada, né, consistente, né, com base nas premissas da doutrina e com base sempre na citação das suas partes, do seu conteúdo, nunca através do conteúdo alheio. Ela tem que ser avaliada dentro de si mesma. Então, se houver esse tipo de contestação, né, essa impugnação sofisticadíssima, que é a única permitida dentre os serguianos, né, se houver essa explicação e ela for convincente, né, poderá se abrir vista para um intermediário, um intermediador, né? Poderá ser dada vista a um intermediador indicado por vocês, né? Indicado por vocês, tá? Agora é o seguinte, a gente vai ficando por aí, porque o que acontece? Eu acho que a mensagem que no final diz que o Brasil precisa de respiração, né? Não só o Brasil, mas parece que se refere a toda a humanidade. Se a humanidade precisa de respiração, porque ela precisa manter o respeito, porque o fogo é o símbolo aí da queima, né? Da destruição. Então, quando não há fumaça, quando não há fogo, não há fumaça. Quer dizer, não há esse mal-estar no mundo, né? Esse lacrimejar dos nossos olhos, né? Em função dessa fumaça aí, né? A gente chora todos os dias por causa dessa fumaça nos olhos. Agora, esse choro aí é um choro que a gente tem que ter ciência, né? De que a gente está assumindo, que a gente está pagando, como é que a gente assumiu isso, como é que a gente vai passar essa dívida para frente, como é que a gente vai tornar evidente essa condição, ou escondê-la de nós mesmos. Bom, isso aí tudo é trabalho de uma evolução cultural, né? Agora, que as pessoas têm que ficar atentas com isso daí, elas já estão, porque elas são como aqueles seres lá do Star Trek, os arturianos, não são os arturianos, não são aqueles povos lá rosinha, de cor de rosa, né? A pele bem cor de rosa, como se fosse a pele de um rato que tivesse acabado de nascer. Mas eles têm uma espécie de cara de cobra, naja misturado com, não sei, eu não sei o que. Eles são muito esquisitos, mas são até, são bem, como é que se diz, são muito suspeitosos, muito duvidosos, né? Mas eles se relacionam bem, eles superam isso daí, né? Então eles são, de regra, eles são simpáticos, né? Mas eles também não vão sorrir para você no primeiro momento, como faria um brasileiro. Isso aí tem que ser muito sofisticado para isso, né? Essa sofisticação aí é nossa, isso aí só falta agora a gente se comportar como cientista. Porque simpatia a gente tem, né? Quer dizer,
Ai, não os serguianos não são simpáticos, não. Eles, eles procuram, na verdade, disseminar o respeito, a necessidade do respeito. Um respeito filosófico, né? Claro, um respeito filosófico. Não é um respeito no sentido comum, ou pouco objetivo, né? No sentido que a gente tem visto. Dentro da doutrina serguiana, né? Isso quer dizer que os terráqueos, nós seremos capazes de viver assim? Não quer dizer isso. Quer dizer que nós vivemos assim? É claro que não. Que nós seremos capazes disso? É claro que não. Que nós... isso não é garantia, né? Mas existe a possibilidade disso ser verdadeiro. E qualquer tentativa não pode passar por outra coisa senão a consideração do que a maioria achar ou julgar que seja melhor, não apenas para si mesmos, não apenas para os próximos, para os seus iguais, mas para a sua raça, sendo, portanto, um princípio mantenedor, né, constituidor, né, que é extraído de um princípio da razão, né, princípio de lógica, e traz argumentos, de outros argumentos expostos aqui ao longo do curso, né, argumentos de todas as naturezas possíveis, desde os espirituais até os mais materiais ou desespiritualizados, né, aqueles mais realísticos, né, porque as pessoas, elas agora, se ficou proibido no Brasil dizer que era de direita, porque vai sair um programa aí agora, desculpa, só um segundo. O grande Bial vai fazer um programinha aí. Que programinha, Bial? Eu não sei o que vem por aí, mas eu não sei, eu fiquei um pouco assustado com a chamada. Eu não sei, será que a gente pode deixar que isso aí tenha a coroca... Será que isso tem que ficar muito bem explicado, não? Eu acho assim, que a direita tá dizendo que a direita agora está vendo a liberdade para dizer, mas isso nunca foi proibido, não. Pelo menos na lei, não. E outra coisa, se vocês são legalistas, vocês têm que ser os primeiros a concordar com isso. E olha que eu não sou nem... Eu sei que está para além do espectro, né? Isso aí não precisa ser repetido aqui. Pedagogia básica do serguianismo é essa daí. O serguianismo não é de direita, não é de esquerda, não é de centro. Ele está para além do espectro político conhecido entre os terráqueos. Tá? Então, de qualquer forma, é preciso um entendimento maior aí dos fatos e das circunstâncias aí que fazem, que constroem a relação entre a direita e a esquerda, certo? Agora, falaram aí que não podia falar isso no Brasil. Agora, hoje eu fico pensando, a gente fica claro também que ficou até proibido você falar que é um idealista, né? Agora inverteu a coisa, você não pode falar que você é idealista não, porque você se torna um comunista, né? E aí você se torna uma coisa, qualquer coisa, menos aquilo que você pensou que você queria ser, né? Agora, isso tudo aí, na verdade, não vai ter importância não. A hora aí há momentos em que a sociedade não vê saída senão prosperar, né? Senão progredir, ir adiante, né? E ela faz isso às vezes de cabeça fria, né? Com razão, né? E aí ela assume para o seu coração quais são os verdadeiros sentimentos dela, e ela vê que se de fato a sua adesão, né, não for respeitada, é sinal de que, se não houver pelo menos uma comunicação, né, é sinal de que de fato as sociedades não estão sequer preparadas, né, para um acordo que pudesse contemplar o coletivo e pudesse contemplar uma solução que fosse não apenas mediana para todos, mas excepcional. Bom, se assim você pensa, aí sim, ainda assim, se ainda assim você pensa,
né? Se o sergianismo não for capaz de suscitar um diálogo em torno disso, é porque realmente ou não há preparo suficiente, capacidade, né? Potencial, ou de fato há um equívoco muito grande, né? Que a gente não sabe dizer agora, você quem vai ter que dizer, na doutrina sergiana, tá certo? Se houver esse fundamento, esse cotejamento aí com os elementos do próprio sergianismo e nunca com elementos exteriores, aí sim você será digno, né, ou capaz de implementar uma impugnação real, né, que será ouvida, chancelada pelo Conselho Deliberativo Sergiano, e então ela poderá, certamente prosperará, o Conselho certamente aprovará, né, imediatamente. Então haverá um grande seminário. Esse seminário, na verdade, já foi marcado e ele está no texto. Só que as pessoas, às vezes, se preocupam demais com a metáfora, né? E esquecem que a metáfora pode ser a verdade. Tá certo? Então nós vamos ficando aqui com 36, 21. Os sergianos vão vir hoje, vão aparecer hoje rapidamente. Tá? Vamos concentrar aí, porque nós vamos recebê-los em poucos segundos, não tem mais o que dizer, né? Esgotamos todo o roteiro aqui do dia, né? Já falei, vamos lá assistir o Rompendo Barreiras, tá? Isso aí não é novo não, isso aí, essa mensagem chegou, a decodificação dela atrasou, isso aí já é velho, tem muito terráqueo que já sabe disso, essa mensagem já foi propagada há mais tempo, mas só agora ela repercutiu aqui nesse canal, tá certo? Falei, né? Falei da aula que o ministro Paulo Guedes deu outro dia aqui, né? Mas só faltou o arremate da aula, que não foi muito bom. A explicação do cenário político mundial, político, econômico, social do mundo foi muito boa, né? Mas só não houve um bom arremate, né? Mas a gente ficou sabendo que o mundo tem aí 11 milhões de funcionalismo, servidores públicos, né? E tem 33 milhões são privados, e esse total é 43 milhões, portanto, mais ou menos, né? A minha conta matemática aqui sergiana era diferente. Então, esses 43 milhões aí são dos empregados formais, né? Agora você vê, quando você fala que esses aí são os formais, e olha como é que eles fazem parte aí de uma parcela boa da sociedade, porque eles são os economicamente ativos, e esses aí têm uma idade, um espectro de idade muito largo. Então, se